Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma aula dando continuidade ao tema de ondas eletromagnéticas. O que nós vamos ver hoje são os fenômenos de reflexão e refração da luz, de ondas. Lembrando que nós vimos a aula passada, nós temos aqui alguns resultados importantes que nós vamos precisar, que é o fato da condição matemática para uma onda ser plana. As expressões do campo são muito importantes, nós vamos usar essas expressões hoje. A relação entre E e B, conforme nós vimos. A relação entre E e B em termos de módulos, né, que depende da velocidade aqui da onda, período e tudo mais. O que seria esses fenômenos de reflexão e refração? Quando você joga uma onda, uma luz incidente, numa superfície de separação entre dois meios, poderá acontecer duas coisas. Essa onda é como se fosse dividida em duas outras. Nós vamos ter uma onda refletida e uma onda transmitida. E o que a gente observa e pode ser medido nesse fenômeno? Do ponto de vista macroscópico e visual, nós conseguimos, por exemplo, ver o desvio da luz. Nós sabemos que essas ondas desviam em relação à onda incidente. Esse desvio ele pode ser medido, pode ser visto. Você coloca um aparato experimental aqui, mede o ângulo, enfim, com transferidor. Isso tudo pode ser visto no laboratório. E a intensidade da luz também é algo importante. Nós conseguimos perceber diferenças de intensidades nos raios refletidos e transmitidos. Existe um aparelhinho chamado Glossmeter que consegue medir essa intensidade da onda, né, de uma luz. Então, esses aspectos de desvio da luz e intensidade são super importantes, porque são coisas, diria, fenomenológicas que a gente consegue ver e medir. Agora, o porquê que isso acontece? Quando a luz muda de meio material, na verdade, o que está acontecendo é uma mudança de velocidade. Nós sabemos que quando uma onda incide num meio material diferente do meio de onde ela estava vindo, tem uma mudança de velocidade e é isso que vai ocasionar e causar esses desvios e essas consequências macroscópicas, né? E aonde que essas informações elas estão inseridas? Nas expressões dos campos. Então, a matemática das equações de Maxwell e a expressão do campo elétrico e magnético vai nos permitir que a gente consiga entender esses efeitos da onda refletida e transmitida. Lembrando que, da aula passada, que a equação de onda é dada por essa expressão, a gente viu que uma solução importante tem essa expressão do campo elétrico e do campo magnético, são funções que oscilam com o cosseno. A gente vai representar essa função na aula de hoje de uma forma complexa, usando os números complexos, porque a matemática ela fica mais simples. E lembrando que a parte real dessa expressão aqui é o cosseno da função que a gente viu na aula passada. Então, o que acontece? Quando uma onda incide numa superfície, numa interface de separação, nós temos que considerar as três ondas, a onda incidente, a onda refletida e a onda transmitida. Cada uma delas com as suas expressões de campo, campo elétrico e campo magnético, campo elétrico e campo magnético. E ainda as intensidades de cada campo, os vetores K, que representam a direção de propagação, e as frequências que estão inseridas dentro da função exponencial. Então, a intensidade da luz e o desvio da luz são informações que estão dentro dessa expressão matemática. A intensidade está representada por essa amplitude, né, que seria o valor máximo do campo, amplitude da função, e o desvio nós vamos ter que estudar dentro da função exponencial para entender esse desvio da luz. Então, o que a gente diria, né? Que o que nós temos que entender, no fundo, o que está acontecendo? Você joga uma onda numa superfície de separação, ela quebra em duas. Nós temos que entender o que acontece com essas duas, refletida e transmitida. Essa parte que diz respeito às intensidades dos campos é o que a gente chama de ótica física. E a parte que diz respeito à direção, à frequência, é o que a gente chama de ótica geométrica. Então, nós vamos dividir a nossa aula hoje nessas duas partes de ótica física e ótica geométrica.
Então o entendimento do problema ele tem que partir sempre da teoria do eletromagnetismo, equações de Maxwell. E a gente aplica as equações de Maxwell, vejam que aula passada nós aplicamos as equações de Maxwell em aspectos dos campos E e B. Na aula de hoje nós vamos aplicar as equações de Maxwell na superfície. E isso vai gerar alguns resultados que nós chamamos de condições de contorno, aplicando as equações de Maxwell na superfície. Porque é nessa superfície, nessa interface, é que vai dar essas diferenças e que nós temos que entender. Para isso, nós dividimos os campos elétrico e magnético das três ondas em componentes perpendiculares e paralelas à interface. Então, se você olhar essa onda amarela aqui, a gente vai usar um código visual. A nossa onda incidente sempre vai ser amarela, a onda refletida sempre cor-de-rosa e a onda transmitida sempre em azul. Então, nós temos aqui componentes paralelas e perpendiculares à superfície de todos os campos das três ondas consideradas. As duas primeiras ondas, que seriam a onda incidente e a onda refletida, pertencem ao mesmo meio material. Isso significa que para aplicar as equações de Maxwell, a gente chama de meio 1. E a onda transmitida, a gente já considera um outro meio material, com outro índice de refração, que nós vamos ver mais para frente o índice de refração, onde que ele vai entrar. E resolvendo essas condições de contorno, essa aplicação das equações de Maxwell aqui na interface, nós obtemos esses resultados aqui, que a gente chama de condições de contorno. Nós temos 4 equações que diz respeito às componentes paralelas e perpendiculares dos dois campos, elétrico e magnético, e nós só vamos usar as componentes, as equações que dizem respeito às componentes paralelas do campo. Nós vamos usar esses dois resultados aqui, na aula de hoje. Então, pegando esse primeiro resultado e aplicando a equação que representa a expressão do campo elétrico, nós temos que o campo incidente, a componente paralela, mais a componente paralela do refletido, é igual ao campo transmitido. E se você olhar para essa expressão aqui, que é uma expressão enorme, essa expressão ela só pode ser válida, ela tem que ser válida, na verdade, para qualquer instante. Então, o único jeito dessa expressão ser válida em qualquer instante e em qualquer posição R, olha aqui, ó, qualquer posição R, é que essas frequências dessas três partes sejam iguais. Então, aqui a gente já tira um primeiro resultado que, quando uma onda incidente bate na superfície e quebra em outras duas ondas, a frequência não é alterada. Isso é interessante porque a gente não para muito para pensar, mas se você, por exemplo, pegar uma bola de azul, cor azul, e joga ela dentro da água, ela muda de cor? Não muda. Então vejam que quando uma onda muda de meio material, ela não muda de frequência. Então esse é um dos resultados relacionado com o aspecto temporal da expressão. E outra condição para que essa expressão seja válida em qualquer instante, em qualquer posição, é que esse produto escalar aqui seja igual, os três sejam iguais. Então, é daqui que nós vamos tirar algumas coisas interessantes que dizem respeito ao desvio da luz, porque o vetor de onda K é que dá a direção de propagação da luz. Então, agora nós vamos entrar dentro do argumento da função cosseno para entender o que acontece com esse desvio, partindo desta condição aqui. Então, vamos lá. Esta condição. Uma pergunta, o vetor de onda da onda incidente é igual ao vetor de onda da onda refletida? Se você olhar aqui na figura, os vetores eles não são iguais, porque eles têm direções diferentes. Mas o módulo desses dois vetores é o mesmo, porque como eles estão no mesmo meio material, nós temos a mesma velocidade, né? A velocidade depende do meio material. Então, o módulo desses dois vetores são iguais, mas o vetor em si não é igual, porque tem direções diferentes. Então, a gente representa numa figura aqui abaixo ampliada, olha, o vetor KI, ele está apontando para baixo. O vetor K da onda refletida está aqui apontando para cima. O que seria, essa primeira igualdade aqui nós vamos pegar, essa primeira. O que seria essa subtração KI menos KR? É um vetor que aponta do R para
o KI, do KR para o KI, esse vetor verde que vocês estão vendo. Qual que é a condição? É que esse vetor verde seja perpendicular ao vetor R. E o R tem que estar na superfície, na interface, porque nós estamos tratando das condições na interface. Então, esse vetor posição em qualquer ponto da interface tem que ser perpendicular ao verde. Tudo bem? Que é a condição do produto escalar ser zero. E para esses dois vetores serem perpendiculares, como essas duas flechas têm o mesmo tamanho, que é o mesmo módulo, esses dois ângulos têm que ser iguais. Então está aí já aquela lei da reflexão da ótica geométrica. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Outro aspecto importante é que esse vetor verde que representa a subtração do KI menos o KR, ele está contido no plano, no mesmo plano dos vetores KI e KR. Isso significa que a onda incidente e a onda refletida, está vendo esse plano, eu estou representando com o tracejado. Isso significa que KI e KR são coplanares, que isso também é mais uma lei da reflexão, que as ondas incidente e refletida pertencem ao mesmo plano, estão no mesmo plano de incidência. Agora vamos pegar essa segunda igualdade aqui, com relação ao KR e ao KT, fazendo a mesma regra, né, mesmo raciocínio. Esses K são diferentes, agora tanto em módulo quanto em direção, porque estão em meios materiais diferentes, a velocidade da onda é diferente e o K é proporcional à velocidade da onda. Então, esses vetores são diferentes. Fazendo uma figura aqui melhor, nós temos que o KI está apontando para cá e, por exemplo, o KT apontando para cá. O que seria essa subtração? A subtração é uma flecha verde que aponta do KT para o KI. E essa flecha tem que ser perpendicular ao R, sendo R um vetor que está contido na superfície. Aqui eu tenho o vetor R e aqui o vetor verde. Para esses dois serem perpendiculares, o produto escalar é igual a zero. Agora, se a gente olhar essa figura com força, com mais intensidade, como essa flecha verde é perpendicular à superfície, se eu traçar uma normalzinha aqui paralela, ó, elas são paralelas. Isso significa que essa projeção do vetor, projeção na horizontal, do vetor amarelo, que é o KI e o KT, essas projeções são iguais. E essas projeções são proporcionais ao seno do ângulo, fechando esses dois triangulinhos que vocês estão vendo aqui. Então aqui a gente tira a segunda lei da refração, que é a lei de Snell, que é dada por KI seno de I é igual a KT seno de θt, né? O ângulo de transmissão. Ainda, esse vetor está contido no plano, então significa que os dois vetores KI e KT estão no mesmo plano, são coplanares. Então vejam que a primeira lei da reflexão e da refração e a segunda lei da reflexão e da refração, elas saem daquela igualdade advinda das condições de contorno dentro do argumento da função exponencial, que está aqui, tudo bem? Isso é o que a gente chama de ótica geométrica. E com relação à intensidade dos campos, é o que a gente chama de ótica física. A intensidade dos campos, nós também vamos partir das condições de contorno. A intensidade do campo, ela está fora da função exponencial, né, do cosseno, diz respeito à intensidade do campo elétrico. Então, pegando as duas condições resultados das duas condições de contorno do campo elétrico e do campo magnético, nós vamos usar essas duas equações para entender o que acontece com a intensidade da onda quando ela incide no meio material, das duas ondas. E para isso nós vamos dividir em dois casos. Um caso de um campo elétrico, porque nós não temos um caso geral que você fala, explica tudo. Nós temos que dividir em uma componente perpendicular ao plano de incidência e uma componente paralela ao plano de incidência. O que seria então esse primeiro caso? Esse primeiro caso é também chamado de polarização tipo P. Então, o primeiro caso seria um campo, ó, o campo elétrico, ó, apontado para fora, perpendicular ao plano da lousa, que seria o plano de incidência. E o segundo caso é um campo elétrico paralelo ao plano de incidência, que é o plano da lousa. Paralelo ou contido seria esse caso aqui. E a gente divide em dois casos porque qualquer que seja o campo elétrico da onda, a direção de polarização da onda incidente, a gente sempre pode decompor em duas componentes.
Então, qualquer campo que a gente tiver na natureza, duas componentes podem ser consideradas. Uma componente perpendicular ao plano de incidência e uma componente paralela ao plano de incidência. Então, vamos começar com o primeiro caso, com o campo elétrico perpendicular ao plano de incidência. Se a gente pegar, então, as equações de contorno, se ele é perpendicular, vejam que o campo magnético vai ter uma componente paralela. Agora tem uma coisa, hein, pessoal? Nas condições de contorno, componente paralela é paralela à interface, tá? Porque nós aplicamos as condições de contorno na interface. Então, não confunda este paralelo com este paralelo do caso que nós estamos considerando. Então, o campo magnético, a componente paralela do campo magnético, paralela à interface, que é aqui que vocês estão vendo, é esse daqui. Aqui nós temos o B refletido paralelo, componente do B transmitido paralelo. Como é que a gente escreve essa expressão? Vejam que a gente tem que adotar um sentido, porque esse campo está apontado para a direita, esse para a esquerda, então tem que aparecer uma distinção aqui no sinal. Então, esse campo B0I paralelo do incidente, ó, ele é negativo e a projeção é cosseno de θi. Esse BR, ele é positivo, apontado para a direita, e o BT é negativo, e todos com a componente cosseno, porque é uma projeção na paralela. Então, aqui na expressão do campo magnético, nós usamos aquela relação entre E e B, substituindo no lugar do B, K vezes E vezes ômega, é dividido por ômega, e nós temos uma expressão desse tipo aqui. Vejam que cada termo aqui é relativo a incidente, refletido e transmitido. Só que nós já temos alguns resultados, por exemplo, que o KI em módulo é igual ao KR, que o ômega é igual para as 3 ondas, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Usando esses resultados, ainda a lei de Snell, usando esses resultados e simplificando esta equação aqui, nós vamos ter esta equação só em função do campo elétrico. Então, ó, vou circular agora as duas equações importantes. Na verdade, nós temos essas duas equações que nós temos que resolver. Isso representa um sistema com duas equações. E o que é conhecido? Ora, dada a onda incidente, o campo incidente é conhecido, o ângulo de incidência é conhecido, com a lei de Snell você calcula o ângulo transmitido, os meios de refração, o índice de refração é conhecido. O que é desconhecido? As intensidades dos campos refletida e transmitida. Então, nós temos exatamente duas incógnitas e duas equações. Resolvendo essas duas equações, com as duas incógnitas, nós chegamos numa expressão que é uma razão entre o campo, a intensidade do campo refletido em relação ao incidente. É uma razão. Vejam que depende do ângulo de incidência, do ângulo de transmissão e dos índices de refração. A mesma coisa para a onda transmitida. A relação entre o campo transmitido e o campo incidente também depende dos índices de refração, como vocês podem ver aqui, e do ângulo de incidência, do ângulo de transmissão e assim por diante. Tudo bem? São expressões parecidas, mas não são iguais. Vejam que isso aqui, você vê, é uma razão, o denominador ele é maior, então é uma porcentagem do campo, que essa expressão é menor do que 1. E para o segundo caso, quando o campo é paralelo ao plano de incidência, campo paralelo, vocês podem ver aqui na lousa, é como se estivesse contido, ó, paralelo ao plano de incidência. A gente faz exatamente a mesma coisa. Pega os resultados da condição de contorno para o campo elétrico e para o campo magnético. Agora, é só o campo elétrico que vai ter uma componente paralela. Olha aqui, ó, paralela aqui, componente paralela aqui. Paralela à interface. O magnético não tem componente paralela, ele já é, né? Paralela à interface, tá vendo? Ó, apontado para fora aqui. Então, ele fica como tá. E aí a gente pega a componente paralela aqui, aparece um cosseno, levando em consideração o sinal das flechas. Essa flecha está apontada para a esquerda, essa está para a direita, e aparecem os sinais negativos. É o mesmo método para se resolver. Substituindo a relação entre E e B nessa expressão, nós chegamos nesta equação aqui. E ainda usando aquelas informações que nós já temos,
que o K é igual, o KI e o KR. Os ômegas são iguais, o ângulo de incidência, a lei de Snell. Substituindo aqui, a gente pode melhorar essa equação e simplificar. E nós vamos ter duas equações para serem resolvidas, que são essas que nós acabamos de circular em verde. Então, de novo, o que é conhecido no nosso problema? Os dados da onda incidente. Você joga a onda incidente lá, o que acontece? É o que a gente quer saber. Então, nós temos que descobrir esses valores aqui do campo transmitido e do campo refletido, que são as incógnitas. Só apenas duas incógnitas e duas equações. E nós chegamos também numa expressão que representa uma razão entre o campo refletido e o campo incidente. Também depende dos índices de refração, olha, tá vendo? Do ângulo de incidência. E aqui o transmitido em relação ao incidente também. Vejam que essas expressões são muito parecidas. Agora vamos colocar elas todas uma do lado da outra para vocês perceberem como essas expressões são parecidas. São parecidas, mas não são iguais. Então, no caso 1, nós temos aqui, olha, tá vendo que aqui é o N1 vezes o cosseno, aqui é menos N2. Tem diferença nas expressões. Aqui é o N2 menos o N1 vezes o cosseno. O denominador é igual. Para a fração transmitida, aqui, olha, tem uma diferença. Aqui é o N1, aqui é o N2. Aqui é o N2, é o N1. Tem uma diferença. Uma maneira da gente simplificar essas duas expressões seria, por exemplo, usar a lei de Snell e tirar os índices de refração e deixar uma expressão só com a dependência dos ângulos de incidência e o ângulo de transmissão. Fazendo essa matemática, e manipulando, né, essa matemática e a trigonometria, a gente chega numa expressão desses campos, da fração, né, dos campos, só em função do ângulo de incidência e do ângulo de transmissão. É a mesma coisa para o segundo caso. Vejam que aqui fica só tangente de θi menos θt, aqui 2 cossenos, só tem os ângulos envolvidos. E aí é interessante, porque a gente consegue fazer umas contas com essas duas expressões, nós já vamos mostrar para vocês daqui a pouco. Vejam que tudo que nós falamos até agora diz respeito à intensidade do campo elétrico, ainda não é a intensidade da onda. Nós estamos falando de intensidade de campo. Como é que a gente entende a intensidade da onda? Rememorando o que a gente viu aula passada, a intensidade da onda é dada pelo vetor de Poynting. Então, se você tem uma onda incidente numa superfície, a intensidade é dada pela componente perpendicular do vetor de Poynting. E é essa componente perpendicular do vetor de Poynting que nós vamos pegar aqui. Então, vai entrar um cosseno do ângulo de incidência, por causa que é a projeção perpendicular. O vetor de Poynting fica equadrado. No lugar do B, a gente coloca o KI, o misério e o ômega, usando a relação entre E e B. E a intensidade, sabendo que a expressão do campo elétrico oscila, né, tem um cosseno dentro, a gente pega uma média desse valor num período de oscilação. E fazendo, então, a integral, né, de 0 até o período dessa função cosseno, cosseno ao quadrado, aparece o meio aqui. Então, essa é a intensidade da onda incidente. E a gente pode fazer a mesma conta para a onda refletida e transmitida, que no fundo dá a mesma expressão. Onda incidente depende do campo incidente, da frequência, do KI. Vejam que são cada uma com o seu índice, incidente, refletido e transmitido. Então, o que seria a intensidade da onda transmitida e refletida? É o que a gente chama de reflectância, essa razão R. Reflectância é a intensidade da onda refletida dividido pela intensidade da onda incidente. É uma razão, uma porcentagem, esse número é menor do que 1. E quando a gente coloca as intensidades aqui dos campos, nós vamos ter uma expressão que só depende dos ângulos, a reflectância. O mesmo vale para a transmitância. É a intensidade da onda transmitida dividido, é uma razão, pela intensidade da onda incidente. Também dá um número menor do que 1, e pegando as expressões conhecidas lá do slide anterior, nós temos que depende dos ângulos. Fazendo a mesma coisa para o segundo caso, para polarização tipo S,
nós temos que a reflectância e a transmitância são dadas por essas expressões. Vejam de novo que essas expressões são diferentes. Isso quer dizer que o comportamento da onda incidente, quando muda, né, de meio material, que é a onda transmitida, e quando reflete, depende da polarização dessa onda, depende da direção do campo elétrico. Para um campo perpendicular ao plano de incidência é assim, para um campo paralelo é dessa forma. Então, como é que a gente consegue entender? Vamos pegar um caso concreto. Imagina que tem uma onda incidente numa superfície de separação entre dois meios, por exemplo, do ar para um vidro, cujo índice de refração é conhecido, 1,5. Como é que a gente calcula esses R's, reflectância, e os T's, transmitância? Para este caso concreto, ar-vidro, ou seja, uma onda indo do meio menos refringente para um meio mais refringente. Podemos fazer essa conta e eu quero apresentar aqui para vocês em forma de tabela. Vejam que depende, para esse ângulo de incidência, nós vamos ter uma porcentagem de reflexão e uma porcentagem de transmissão. Observem que a soma da reflexão e da transmissão sempre tem que dar 1. Porque o que representa essa porcentagem? Energia. Você joga 100% de energia aqui, sobre um ângulo de 0 graus, ou seja, incidência normal. O que acontece? Para a polarização tipo P acontece isso, para a polarização tipo S acontece isso. Então nós temos 4% de energia refletida e 96% de energia transmitida. Pessoal, incidência perpendicular. O que quer dizer isso? Se a gente pegar, por exemplo, essa placa de vidro, que é exatamente o caso que eu estou falando, incidência normal, vocês que estão atrás do vidro, vocês estão me vendo totalmente através desse vidro. Ou seja, toda a onda, toda a luz que sai de mim atravessa o vidro perpendicular, tem 96% de transmissão. Esse é o significado. E aí, conforme a gente vai aumentando o ângulo de incidência, por exemplo, 15 graus, nós temos outra porcentagem de transmissão e de reflexão para cada caso. Para 30 graus, outra porcentagem, está vendo que está aumentando a reflexão? Aumentando e diminuindo a transmissão, de forma que a soma sempre dê 0, para os dois casos aqui. Aumenta o ângulo, 45 graus, temos outra porcentagem, 60 graus, outra porcentagem, 75 graus, olha só que interessante, a gente aumenta de 60 para 75, que são só 15 graus, olha a diferença de porcentagem que aconteceu aqui na reflexão. Daí aumenta, por exemplo, para 90 graus, um raio bem rasante à superfície, olha, de 40% vai para quase 100%, 99%. O que significa isso? Olha aqui também, que interessante, essa diferença de porcentagem. O que significa isso? Se você joga um raio rasante aqui à superfície, 89,9, 90 graus, a luz, a onda, é totalmente refletida. E olha, nós estamos falando de vidro. Você joga uma onda, a onda não atravessa o vidro, não tem transmissão para essa inclinação. Isso significa que se você é uma pessoa que está aqui e olha aqui, um raio rasante, é como se fosse um espelho. A luz não atravessa o vidro, que é esse caso aqui que eu vou mostrar agora. Se você pegar esse vidro aqui, olha, ângulo rasante, o meu olho, tem uma luz daqui, bate no vidro e vai parar em vocês. Vocês estão enxergando isso. Vocês conseguem ver que o vidro parece que virou um espelho? Virou um espelho, porque é quase 100%, 99,9% de reflexão. É esse caso aqui. Vocês conseguem ver meu olho, né? Tá aqui a imagem. É essa situação. Agora, tem uma coisa interessante para a gente observar nessa tabela aqui, olha. Vejam que nesse caso, polarização tipo P, vocês perceberam que o R está aumentando? Ó, 4%, 4,4%, 5,8%, o R está aumentando. E aqui? Aqui acontecem as duas coisas. Para esse caso de polarização, o R ele está diminuindo, depois ele volta a aumentar. Será que existe um valor de ângulo que o R é 0? Porque se ele diminui e depois ele aumenta,
Existe. Existe uma situação em que o R, neste caso, segundo caso, polarização tipo S, o R é igual a zero. Este ângulo, cujo R é igual a zero, ele vale 56,3 graus, a transmissão é total, e ele é chamado de ângulo de Brewster. Vocês já devem ter ouvido falar. O que significa esse ângulo de Brewster? É o ângulo pelo qual você joga uma onda incidente aqui, e nós temos, para essa polarização, a componente paralela, porque olha só, componente paralela do campo elétrico e a componente perpendicular do campo elétrico. Essa são os dois casos. Então, se você joga uma onda com as duas componentes, que seria uma onda despolarizada, aqui, tem uma componente paralela ao plano e uma componente perpendicular, que é essa daqui, olha, ao plano. Se você joga com essas duas componentes, a componente paralela não reflete. A componente perpendicular, sim, ó, olha o ângulo de Brewster para o primeiro caso. Tem reflexão e tem refração. Então, só a componente paralela que não reflete. Isso significa que a onda refletida só tem componente perpendicular. A transmitida tem as duas. E qual que é a coisa legal disso, a importância disso? Que quando você joga uma onda incidente despolarizada sobre esse ângulo de Brewster, aqui você vai ter uma luz polarizada na direção perpendicular. Então é garantido, você sabe que é assim. Essa onda ela é polarizada. Se você colocar um filtro polarizador aqui e girar ele, vai ter uma hora que vai desaparecer, porque essa onda é polarizada quando você olha aqui. E como é que você calcula esse ângulo de Brewster do ponto de vista teórico? Colocando que R é igual a zero na fórmula da reflectância para o caso 2. E para que isso aqui seja igual a zero, essa tangente tem que ser de 90 graus, então a soma desses dois ângulos é 90 graus. E quando você coloca na lei de Snell, aqui, 90 menos θi, a gente tem que o ângulo de Brewster é dado pelo arco tangente da razão entre os índices de refração. Ou seja, dá para ser calculado. Agora, uma outra coisa que acontece interessante, se a gente inverter esses meios e fizer com que a luz venha, ao invés de do ar para o vidro, do vidro para o ar, ou seja, do meio mais refringente para o meio menos refringente, a gente também consegue calcular, fazer uma amostra da tabelinha do ângulo da reflectância e da transmitância dos dois casos. Olha que interessante. Para 0 grau, nós temos aqui uma transmissão e uma reflexão dos dois casos. Aí eu vou aumentando. 10 graus, aumenta um pouco a porcentagem aqui, diminui aqui. Diminui aqui, aumenta ali. Para 20 graus, aumenta um pouco a reflectância, diminui a transmitância. Aqui diminui um pouco a reflectância, aumenta a transmitância. 30 graus e vai indo. Chega uma hora, olha que coisa interessante. Com 40 graus, olha o valor da transmitância para o segundo caso. É quase 100%, 0,9, 90%. Se você aumentar mais 1 grau, nós temos que a reflectância aqui é 1 e a reflectância aqui também é 1. O que isso significa? Este ângulo aqui, quando a reflectância é 1, ou seja, 100% da energia é refletida, significa que a luz não é transmitida. A luz não atravessa do vidro para o ar. Esse ângulo aqui, esse fenômeno, na verdade, é chamado de reflexão total. Você joga uma onda incidente e ela é totalmente refletida do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, quando t é igual a zero, a gente chama de reflexão total. Como é que a gente calcula qual é esse ângulo para que ocorra a reflexão total? De novo, lei de Snell. Você coloca aqui o ângulo de reflexão total, a transmissão, vocês perceberam que, ó, eu vou voltar uns slidezinhos rapidinho, só para vocês verem, que quando a luz vai do meio mais refringente para o meio menos refringente, o raio refratado, transmitido, ele se afasta da normal. Então, se aumenta 20 graus aqui, se afasta da normal. Aumenta mais um pouquinho,
ele se afasta mais, ele é maior do que o 30. 40 graus, o ângulo transmitido é maior do que 40. Chega uma hora que esse raio transmitido ele bate lá e vira 90 graus. Quando vira 90 graus, aí é que acontece a reflexão total. E a gente calcula a reflexão total com a lei de Snell. Colocando 90 graus para o ângulo de transmissão, a gente tem que o ângulo de reflexão total é aquele ângulo cujo seno é dado pela razão entre os índices de refração. E vejam que você pode jogar, por exemplo, uma luz sobre um ângulo maior que o ângulo de reflexão total e continua acontecendo a mesma coisa. Então, qualquer ângulo maior do que 41,8, neste caso do ar e vidro, vai acontecer a reflexão total. E qual que é o aspecto tecnológico onde se usa muito a reflexão total, vocês já devem ter ouvido falar, é na fibra ótica, que é uma maneira de da luz ser totalmente refletida e transmitida não no sentido de refração. Por exemplo, você joga um feixe de luz dentro de uma fibra ótica que é constituída de dois materiais, um mais refringente e um menos refringente, sob um ângulo maior do que o ângulo de reflexão total, essa luz vai sendo refletida, 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 então ela não atravessa, ela não sai fora da fibra ótica e chega só aqui no final. Esse é um uso tecnológico, vamos dizer assim, da reflexão total. Vocês também já devem ter visto dentro de uma cuba, de um aquário, se você jogar um laser então, olha só, um laser, e você veja que para acontecer a reflexão total, a luz tem que ir do mais refringente para o menos refringente. Então, imagina que você está embaixo da água, numa piscina, você joga um laser com várias inclinações. Se você joga o laser, você está debaixo da água, você joga o laser normal, na direção perpendicular, a luz atravessa. Você vai ver a ponta do laser lá no teto da piscina, faz de conta que é uma piscina coberta. Você vê o teto. Daí você vai mudando essa inclinação, a luz é transmitida, transmitida, transmitida. Existe um ângulo tal que você direciona esse laser aqui, que é o ângulo de reflexão total, que você não vai ver mais a luz saindo da água e indo parar, por exemplo, no teto da piscina. É reflexão total. Esse é o fenômeno de reflexão total. Então, em resumo, o que nós vimos na aula de hoje? Que nas expressões do campo, que são dadas pela solução da equação de onda, que a gente viu a onda eletromagnética da aula passada, a gente tira aspectos da ótica geométrica e aspectos da ótica física. Ótica geométrica diz respeito ao que acontece aqui dentro, dentro da função exponencial, dentro do argumento do cosseno. E a ótica física diz respeito à intensidade dos campos. Então, com as equações de Maxwell, a gente consegue entender todos esses fenômenos da ótica física e da ótica geométrica. Que fenômenos? Reflexão, cores, por que o pôr do sol é avermelhado, por que o céu é azul, essa infinidade de fenômenos ópticos, fenômenos eletromagnéticos, e tudo isso pode ser entendido com a teoria do eletromagnetismo, as equações de Maxwell.